Som. This round was som. Som, deixa som. Boa noite, povo de Deus. Vamos colocar de pé? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui para agradecer a Deus por mais um aniversário da nossa igreja. Este é o último domingo, de festejos. Estamos comemorando 21 anos e nós estamos aqui há 21 anos. Graças a Deus. Tem outras famílias que estão aqui também há 21 anos, outros que saíram e retornaram, estão aqui completando esse aniversário, pessoas novas que estão chegando aqui. E nós percebemos que neste mês de aniversário, os nossos bispos, não sei se vocês perceberam, eles falaram a mesma passagem sobre Eutico, Paulo pregando
e um jovem no 3º andar que caiu no sono e veio a cair, e isso na igreja causa um tumulto, qualquer distração causa um tumulto muito grande, né? E naquele momento Paulo foi lá, ele estava pregando, ele foi lá, viu o rapaz, viu que o rapaz estava bem e falou, ele não está morto, ele vive, e retornou a que ele estava fazendo, que era pregando a palavra de Deus. E que isso possa nos ensinar, né? Para a gente poder manter o foco, para a gente poder não deixar as distrações nos tirar o nosso foco, tirar a nossa direção. Tem algumas coisas que eu coloquei aqui, porque eu fiquei com medo de não lembrar. Paulo foi até o rapaz, o abraçou e disse que ele estava vivo e voltou para a sua pregação. Definitivamente, Deus quer falar conosco através dessa palavra. Eu entendo que seja um despertar. Devemos despertar. Na verdade, a gente tem que fazer uma pergunta. O que você tem feito para a obra de Deus? Como tem sido a sua adoração? Como você tem retribuído a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Ele tem direcionado os seus passos? Acontecimentos têm tirado o nosso foco, tem desviado o nosso verdadeiro foco, que é Cristo. Paulo viu o problema, parou, resolveu e voltou a pregar a palavra de Deus. Nós temos estudado na EBD sobre Paulo, então é importante você participar também da EBD. Porque é através da palavra, da sabedoria que é nos ensinada, que a gente pode passar para outras pessoas. Que você possa ter um despertamento, não desanime em meio às tribulações, porque problemas virão, isso é fato. A vida do crente não é só flores, nós temos problemas, mas nós temos confiança e esperança em Deus, porque o deserto vai passar, porque nós temos Deus conosco. Não desanime, não desista, porque Deus é contigo. Amém? Amém. Te confesso que desde o início do mês, quando o pastor falou comigo, o mês passou tão rápido que é uma loucura, mas está na bênção. Eu escolhi um versículo que, desde o momento que ele falou comigo, veio batendo no meu coração, que é Josué 1:9. Diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você, por onde você andar. E é uma honra que a nossa família tem de estar ombreando com o pastor aí até esse ano, até esses 21 anos. Espero que venham muito mais. Espero que a igreja possa crescer em graça, a igreja pode crescer em união, pode crescer em espírito, que daqui venha sair verdadeiros valorosos cristãos, pregadores, pessoas de bem, pessoas que realmente acredito no poder de Deus, que Ele ainda faz milagre. Cada um aqui eu sei que tem um milagre para contar, cada um aqui vive um milagre. Nós somos o verdadeiro milagre. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar e pedir a graça de Deus sobre nossas vidas nessa noite. Senhor Jesus, obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, pela oportunidade de estarmos de pé, Senhor. Estamos aqui, Pai, para Te honrar, Senhor, para Te engrandecer, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Não é para homens, é para Ti, Senhor. Obrigada pela oportunidade, Senhor. Toma este culto em Tuas mãos e que o Teu poder seja derramado sobre cada vida que passar por essas portas. Oh, Deus, que possamos ser canal de bênção para nossas famílias, aonde quer que andarmos, Senhor, que o brilho do Teu Espírito Santo seja visível em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, que vamos aplaudir ao Senhor nesta noite, amém? Desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos.
estamos de pé. Com as palmas. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga, a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amados, vamos no terreno do inimigo e vamos tomar tudo que ele nos roubou. Vamos conquistar em dobro. Deus dará 7 vezes mais tudo aquilo que ele nos roubou. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim.
mudou e for, transformou minha vida. Como Deus fez na rocha firme, você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo. Bem na hora, eu vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo. Bem na hora, eu vou louvar o seu nome, nunca mais eu mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Glória a Deus! Quantos são cidadãos dos céus aí? Diga amém. Para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar girar nos pés do chão, e se o inimigo ousar ir contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder. Para pesar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar girar os pés do chão, e os inimigos saírem contra mim. Por 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar girar os pés do chão, e os inimigos saírem contra mim. Por 7 caminhos ele fugirá. Ele fugirá. Ele fugirá. Glória a Deus! Aleluia. Ó Senhor, nessa noite nós queremos declarar o quão importante Tu és em nossa vida. Nós queremos dizer, Senhor, que Tu és o início, o meio, o final de todas as coisas. Senhor, nós queremos dizer que não há outro além de Ti, não há outro semelhante a Ti, a quem nós rendemos graça e adoração.
faça nessa noite essa oração de todo o teu coração para o Senhor. Declare para Ele que não há outro além dele em sua vida. Oh, aleluias. Tu és santo, Senhor. Cante assim comigo, ó, não há outro, bem forte. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Você pode dizer isso? Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, aleluia. Tu és o único, Senhor. Tu és o Alfa, tu és o Ômega. Não há outro, não há outro. Declare isso de todo o teu coração nessa noite. Aleluia. Oh, não há outro, Senhor. Não há outro como tu. Somente tu és, Senhor, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. És Jesus em nossa vida. Ó Deus, queremos declarar que não há outro além de ti. Ó Deus, tu és o início, tu és o final, tu és soberano. Vem encher esse lugar, vem impactar essa igreja com a tua unção. Oh, aleluia. És santo, Deus, és santo. Oh, levante suas mãos aos céus, igreja. Comece a clamar pela unção do Senhor nessa noite. Santo, santo, santo. Alfa e Ômega, início e fim. Diga isso. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pode ser isso? Bem forte. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus.
forte, bem forte. És o alfa. Oh Deus, a tua igreja declara que tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o início, tu és o final. Canta, igreja, bem forte, de todo o teu coração. Tu és o alfa. Oh, aleluia, Deus. Oh, Senhor, tu és o ar que nós respiramos. Tu és Jesus, todos nós. Tu és o alfa. Oh, aleluia. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, meu irmão, se você crê nisso que você cantou nessa noite, levante as suas mãos para os céus e adore esse Deus. Oh, Senhor, nós cremos que tu és tudo em nossa vida. Senhor, nós cremos na tua misericórdia, na tua bondade e reconhecemos que não somos nada sem a tua presença, Deus. Reconhecemos, Senhor, que tu és o alfa, que tu és o ômega, que tu és o início, que tu és o final. Por isso te damos glórias e glórias sejam dadas ao Senhor. Aplauda esse Deus, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Somente nos braços do Senhor podemos encontrar descanso. Podemos encontrar a paz que excede todo entendimento. Que você abra o seu coração nessa noite ao Senhor e entregue a sua adoração mais sincera, genuína, porque é isso que Ele espera de você. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar
veio de novo em coração. E se eu passar pelo vale, diga isso, igreja. Somente a Ti, Jesus, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Consolador, Jesus. Entregamos tudo a Ti, Pai. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós estamos rendidos aos teus pés, Senhor. Te adoramos, Deus. Nós te exaltamos, Pai, em espírito. Nós te exaltamos, Pai, em verdade. Tu és santo, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Vamos cantar do início. A Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Senhor. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir
diga isso para Ele. Jesus, eis-me aqui. Se você ouvir a voz de Deus, diga isso: Jesus, eis-me aqui. Se Ele te der um comando, diga a Ele: Jesus, eis-me aqui. Não importa as adversidades, não importa pelo que você está passando, quando Ele te chamar, diga: Jesus, eis-me aqui. Vamos dizer mais uma vez: Jesus. Eis-me aqui. A palavra de Deus, queridos, diz em Marcos 5, que enquanto Jesus ia falando, chegou alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Eu tenho falado desde quinta-feira sobre algumas coisas que podem acontecer na nossa vida. E uma das ilustrações que eu fiz aqui na quinta-feira passada foi concernente a um motor parado, a um carro enguiçado, algo que nós colocamos de lado. Antes desse ensejo que você está vendo aqui, antes disso, diz a Bíblia que uma grande multidão seguia Jesus, e apertando de todos os lados estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vindo sofrendo de uma infecção, de uma hemorragia. 12 anos essa mulher estava desassocializada. Há 12 anos ela estava como um carro parado, sem funcionar como deveria de funcionar. Aí você tem um acidente e você tem uma perda total. Você tem um acidente que aconteceu com essa mulher, e esse acidente, de percurso da vida dela, que a hemorragia estava durando 12 anos, mas ela ainda estava viva. Mas do outro lado tinha a filha de Jairo, que sofreu realmente uma perda total. Foi uma batida, e nessa batida disseram assim, morreu, já era. Eu quero dizer para você que independente de qualquer situação que for, morte, vida, colisão, Jesus continua sendo o mesmo. Ele continua curando, continua salvando, continua ministrando na nossa vida. E nós somos uma igreja relevante. Você pode dizer para o seu irmão: você é uma igreja relevante. Amém? Você não pode se calar. Você pode virar para o seu irmão e dizer: você não pode se calar. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: abre a sua boca como igreja. Como igreja, você é a igreja do Senhor, abra a sua boca. Se há um propósito, se há um movimento, se há uma espera, fique tranquilo. Se há uma colisão, te parou algum tempo, 12, 6, 4 anos, fique tranquilo, porque ali teve uma perda total, e Jesus esteve lá. Há coisas, queridos, que eu digo que a gente precisa de um pouquinho de gasolina, um empurrãozinho ou uma chupeta para que esse carro ande. E há acidentes que é uma perda total. Há dias que você vai entrar aqui, você só vai precisar pegar um pouquinho de gasolina, colocar, alguém empurrar o carro para você, ou te dar uma força, tu vai pegar e vai acontecer tudo de novo. Sabe? Mas existem pessoas que estão na sua casa que precisam de Jesus. Existem pessoas lá fora que precisam de Jesus, que sofreu uma colisão, uma perda total, como essa menina precisava de Jesus. E Jesus foi lá. E esse mesmo Jesus que esteve na casa de Jairo, hoje está na minha vida e na sua vida. Está com você. Dê um sorriso para esse irmão que está ao seu lado e diga: Jesus está com você. Mais forte, diga: Jesus está com você, dentro de você. Você pode aplaudir Jesus? Você é uma igreja relevante. Amém, amados?
Faça-se com as suas mãos aos céus e diga: eu sou a igreja. Não, mais forte, diga: eu sou a igreja do Senhor. Mais forte, diga: eu sou a igreja do Senhor. Diga aleluia. Dão glória a Deus bem forte, queridos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Quem é a igreja aí? Levante as mãos. Dizer que tu és o Senhor. A igreja, para dizer que tu és o Rei. Vamos lá, igreja, você é igreja. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Diga mais uma vez. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Cante comigo bem forte. Diga isso, vai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Queridos, aquela mulher do fluxo de sangue teve que dizer: tu és o Rei, tu és o Senhor. Jairo, sua filha, o povo que estava lá dentro daquela casa, naquele ambiente, aqueles que foram escolhidos para entrar, tiveram que dizer que Ele é o Rei e que Ele é o Senhor. E toda língua se dobrará e todo joelho confessará que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele é o Senhor da sua vida. Amém, amados? Ele é o nosso Rei. Diga: para dizer que tu és o Rei. Se você tem aí um louvor a dar ao Senhor, diga: para dizer que tu és o Senhor. Vamos abalar esse terra para dizer que tu és o Rei. Bem forte, vai, gente. Para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Mais forte. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino, teu reino, teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A igreja, a tua igreja te adora. Cadê a adoração da igreja do Senhor? A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Aleluia. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore Ele, adore o nome dEle. A Ele a honra, a glória e o louvor. Ele está aqui no nosso meio. Ele está na sua vida, na sua casa, dentro de você. É só você adorar, é só você buscar. É nessa presença, é neste lugar que os milagres começam a acontecer. Profetiza um milagre na sua vida. Você profetiza um milagre na sua casa. Profetiza um milagre onde você trabalha. Adore o nome dEle. Exalte o nome de Jesus, queridos. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Teu reino é sempre eterno. Diga isso. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te
coisa linda, queridos. Quem quer vitória aí, diga glória a Deus. Vai, quem quer vitória? Quem quer vitória? A tua igreja te adora. A vitória vem. Teu reino é sempre eterno. Vamos lá, bem forte, vai. Teu reino é sempre justiça. Oh! A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Essa é a igreja do Senhor, queridos. A igreja do Senhor que faz a diferença. Nós não fazemos a diferença porque temos um rótulo colado nessa parede aí. Nós fazemos a diferença porque nós somos a igreja do Senhor. Sabe? Você faz a diferença na sua casa. Você faz a diferença onde você trabalha. Você faz a diferença na sua igreja, na rua. Porque você é a igreja do Senhor. Sabe? Você tem um Deus maravilhoso que está dentro de você. E quando essa igreja adora o Senhor, gente, coisas novas começam a acontecer nas nossas vidas. Você crê assim? Você crê desse jeito mesmo? Não é só os gritos, queridos. Não é só tipo de louvores que nos levam a uma... Não. É o Espírito Santo que está no nosso meio. Ele está aí do seu lado, sabe? Seja sensível à voz de Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Você é a igreja do Senhor. Amém? Bata no seu peito e diga: eu sou a igreja. Diga para o seu irmão: você é a igreja. Quando eu profetizo que eu vou ser a igreja, que eu sou a igreja, eu estou dizendo para mim mesmo: eu sou mais do que vencedor. Amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado: você é mais do que vencedor. Amém, amados? Somos mais que vencedores? Vamos aplaudir Jesus. A honra dele, a glória dele. Oh, Jesus, a tua igreja te adora. Oh, oh, oh. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Adorado, adorado é o teu nome, Senhor. Tu é a honra, a glória e louvor. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, nosso Deus. Aleluia. Seja adorado das nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela tua presença rica nas nossas vidas, nos nossos corações. Essa é a igreja que tem se levantado nessa geração para fazer a diferença. Nos apresentamos a Ti, Pai, neste último dia de festa desta igreja. Que essa igreja não perca a essência da adoração, a essência do louvor, a essência da palavra, que daqui a alguns minutos será pregada neste altar. Que esta igreja não perca a essência da palavra.
Que essa igreja não perca a essência da gratidão a Ti por tudo que Tu tens feito por nós. Nós somos a Tua igreja. Te pedimos a Tua bênção, no nome de Cristo Jesus. E todos digam amém. Amém. Com aquele sorriso bonito que você tem, né? Se faltar algum dentinho, você fecha um pouquinho, tá? Se não faltar, você pode abrir um sorriso legal, né? Dê um beijo nessa pessoa, dê um abraço e diga: Jesus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Tome o seu lugar. Cadê a central dos anúncios? A paz do Senhor, a igreja, amém. Vou trazer um salmo para vocês antes, 122:1, que diz: alegrai-me com os que disseram, vamos à casa do Senhor. Eu assisti um documentário chamado O Poder de Deus, e uma pessoa bem simples lá do interior do Nordeste fala isso sobre esse salmo e fala: como é que a gente pode falar da palavra do Senhor se a gente não estiver na casa do Senhor para aprendê-la, né? Então, que a gente esteja na casa do Senhor sempre para aprender cada vez mais. Cada palavra que sai desse altar é uma palavra que a gente aprende um pouco mais sobre Deus e do amor dele para nossas vidas. Vou começar pela cantina, que o expediente hoje é enorme, gente. Então, cantina hoje, empada de queijo e camarão com refrigerante, R$4, por favor, abençoem a nossa cantina. Tem frango também, olha só. Então, tem frango, queijo e camarão. Terça-feira, culto da família às 19h30. Cheguem cedo para receber a unção dos diáconos. Se começar o culto, pode receber ao final também. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8h da manhã. É um tempo que as mulheres e os homens também que quiserem comparecer se reúnem para orar em prol da igreja e de todos os membros da igreja também. Quinta-feira, culto de oração às 19h30. É um tempo em que a gente tem um tempo de louvor, de palavra e de oração quando dá tempo, que o pastor às vezes excede, mas tem sido uma bênção, tem crescido cada vez mais, e não só pelo número de pessoas, mas pelo... Parece que a gente está em casa, assim, a sensação de que a gente está em casa, é mais um bate-papo do que um culto em si. Oração às 7h30 da manhã, aos domingos. Agora já é domingo, tá, gente? Oração 7h30. EBD 8h30. Culto matinal às 10h. E o culto de louvor e adoração, do qual a gente está fazendo parte nesse momento, às 18h. Dia 6, culto jovem. Tem jovem aí? Às 18h, com o tema Quem Você Pensa Que É? Forte, hein? Dia 13/8, feira de empreendedoras, às 9h da manhã, a partir das 9h, na verdade, na Rua da Igreja, com o tema gastronomia. Mas tem de tudo, tá, gente? Então, venha abençoar. Não tem só empreendedoras da nossa igreja, mas de fora da nossa igreja também venham abençoar a vida dessas mulheres. E também é um tempo em que... eu até brinco, sempre que eu falo sobre a feira, que a gente sai daqui igual uma sacoleira. É bom demais. Vai ser na Rua da Igreja, tá? Então, convidem pessoas para estar aqui nesse dia também. Culto da Melhor Idade também, no dia 13 de agosto, na casa da irmã Terezinha. Eu coloquei aqui às 15h, mas eu não tenho certeza do horário. Depois tem que ver com o Bruno, quem tiver interesse para participar, sair daqui da porta da igreja normalmente. Culto feminino, dia 19/8. Tem mulheres, meninas aí que vão participar. Tem sido um tempo muito... Tá fraco, né? Foi muito fraco. Aí, Márcia. A Márcia ficou chateada já. Então, olha só. Vai ser um bate-papo, na verdade, esse mês. Ela tem intercalado entre pregação e bate-papo. Tem sido muito legal isso. E o tema vai ser Recalculando a Rota. Então, mulheres, meninas, adolescentes também estão convidadas a comparecer e crescer cada vez mais ouvindo a palavra do Senhor. Dia 20, gente, Strong Leader. Falei certo? Reunião de obreiros, mas da última vez, eu ainda não estava muito atuante, mas eu vim assim mesmo, e foi bênção.
Então, se você se sente obreiro, nem que seja em falar do amor de Deus lá fora, eu tenho certeza que você já é obreiro, então esteja aqui a partir das 8 horas da manhã até às 15, né? Falaram até às 15, mas da outra vez passou, mas foi bênção da mesma forma. Então, compareçam para se fortalecer aí nesse tempo em que estaremos aqui reunidos para aprender mais sobre a palavra do Senhor. E no dia 20 também, evangelismo a partir das 16 horas. Então, como a Jana até falou semana passada, já emenda uma coisa na outra, né? Já sai daqui, já pega a bênção e já sai daqui para levar para outras pessoas. No dia 20 também, rodízio de pizza a partir das 18 horas no Salão de Vives. Casal, R$60. Me pediram para enfatizar esse evento, gente, porque quem vai trazer a palavra desse evento vai ser o pastor Cristiano e a Marcele, da Igreja Cara de Leão de Vilar dos Teles. Gente, eles são bênção. Bênção para casal, então, casais, por favor, vocês têm a obrigação de participar desse evento. E R$60, gente, não é nada hoje em dia, porque se vocês forem pedir uma pizza para Sabrina e Gabriel são prova, né? Ontem desistiram da pizza justamente pelo preço da pizza, porque está fora da realidade. Então, R$60 para o casal, eu tenho certeza que está possível para todo mundo, e não só pela pizza, tá? Eu tenho certeza que a palavra vai ser muito mais edificante, e a reunião que acontece, né, entre os casais, que vai fortalecer a vida de vocês. E esse valor, na verdade, ele é revertido, em parte, para o projeto MRV, que é o Ministério Restaurando Vidas. É isso, né? Então, estejam presentes, porque vocês vão se alimentar, fisicamente falando, e espiritualmente falando também, ainda vai abençoar a vida de outras pessoas. Dia 26/8, culto de homens. Tem homens aí, mais que mulheres? Tem mais homens. Aí, ó, os homens vamos ter que virar esse jogo, hein, meninas? Vamos fazer tipo competição agora. Culto dos homens, dia 26/8, uma sexta-feira, tá, às 19 horas. Dia 27/8, um sábado, vai ter um culto infantil, gente, a partir das 10h30 da manhã, com o tema Jesus, Nossa Luz. Na verdade, vai de 10h30 às 4 horas da tarde. Então, as crianças vão tomar café da manhã, almoçar aqui com a gente, com a igreja, com o Ministério Infantil, e crescer, aprender mais da palavra e se divertir também, porque sempre rola uma diversão. Então, por favor, tragam as crianças, é de 3 a 12 anos. A 12 anos, isso. Vai ter também um sorteio dos teens. Os teens estão promovendo um sorteio de uma cesta de chocolate. Eu vou chamar aqui a Bia, Jennifer, Giovana e a Evelyn para falar um pouquinho desse sorteio. Valor de R$10, por favor, colaborem, gente. Elas pediram para chamar. Mas como que as pessoas vão saber quem são vocês? Evelyn, levanta. Giovana. A Bia está lá no final. Jennifer está aqui. Então, na verdade, elas estão com vergonha, mas é só para vocês saberem quem... Quer falar? Não. É só para vocês saberem quem são, para vocês procurá-las e colaborarem aí com esse sorteio. Não, mas aí vocês não querem falar para quê, qual é o projeto? Gente, eu não tenho como falar do que eu não sei. Eu vou ficar rindo. Não tem problema, não. Tá bom. Essa cesta vai ser sorteada no dia 14, né? E cada número que vocês pegarem custa R$10. Você pode pegar quantos números vocês quiserem. Até mais sorte, né, gente? E é isso, gente. Enfim, abençoem. Para qual? Qual a finalidade dessa cesta? É arrecadar. Para abençoar o projeto deles, o trabalho teen, o culto jovem. Eles fazem sempre muitas dinâmicas, é isso, né? Giovana, quem é? Eu não sei, nem eu sei, não veio. Então, tá. Então, Evelyn, Jennifer, Bia, que está escondidinha, e a Giovana. Vocês podem procurá-las para abençoar esse projeto que tem sido bênção e cresceu muito aqui na igreja, os teens. Então, obrigada, meninas. No final do culto, todos vão procurar vocês, vai ter mais número e tudo. Encontro de casais em novembro, procurar o Reis, quem tiver interesse. E eu escrevi carona do Natan para facilitar. Eu não vi ele aí hoje, mas os idosos ou pessoas que tiverem dificuldade de locomoção, tiverem interesse em que o Natan traga para a igreja e leve para casa, é só procurá-lo.
e combinar com ele a melhor forma de, enfim, de vir e voltar para casa quem tiver essa dificuldade, tá bom? Orem e participem de todas as programações da igreja de vocês. Amém. Obrigada. Amém. Queridos, nós vamos fazer também o nosso ofertório já. Isso aqui tem que oração ainda? Hein? Pedir para esse pessoal ficar de pé. A Iris, quem é a Iris? Iris, em cima, embaixo. Oi, cadê a Iris? Oi, fique de pé, meu amorzinho, rapidinho, né? Flávia, charada Flávia. Flávia, isso, está ali. Fabiano ou Fabiana? Fabiana, tá? Shirley, cadê a Shirley? Está ali. Tem a... Lídia ou Lícia? Me perdoe. Hein? Nenhum dos dois? Está em cima? Hein? Me ajuda aí. Lilian, cadê a Lilian então? É você? Amém. Fica de pé, Lilian, por favor. E a Camille, cadê a Camille? Camille está em cima também? Tá, amém. Queria que a igreja desse um aplauso a Jesus, pelos visitantes. Você que está próximo, diga aí, seja bem-vindo ou bem-vinda, dê um aperto de mão, um beijo. Faça isso, por favor, por mim. Eu não posso fazer isso agora, mas no final do culto eu estou lá embaixo, cumprimentando os irmãos, tá? Gente, deixa eu só passar o último anúncio para os irmãos, que eu esqueci de passar para ela. Quer dizer, não passei para ninguém ainda. No dia setembro, mês que vem, né, o último sábado, dia 24, nós vamos ter um passeio com batismo. É o último batismo do ano. Então, você que tem um desejo de se batizar, a Alcineia já está aqui hoje, tá? Você procura a Alcineia. Eu tenho o desejo de ir também no batismo, é a mesma coisa, tá? Eu vou no batismo, eu dou o nome Alcineia. Eu vou me batizar, eu também vou dar o meu nome Alcineia. Tá bom, gente? Então, vai acontecer no dia 24. Preste bem atenção nesse anúncio, que é um anúncio assim, muito gostoso para a gente, né? Eu consegui um sítio aí que eu acho que nós vamos ter assim, mais ou menos aí, quase 50% de desconto nesse sítio. E esse 50% ele vai ser repassado, né? A gente não vai pegar esse dinheiro para guardar para a igreja, para pagar nada. Isso vai ser repassado a vocês. Então, nós estamos programando, preste bem atenção, um passeio no valor de R$ 55,00 com churrasco o dia todo. Será que a gente consegue? Com a carne nesse valor, hein? Hein, gente? Né? É uma coisa louca, né, que a gente quer fazer, mas... Né? Então, vai ser no dia 24 o passeio. O valor do passeio é R$ 55,00, tá bom, gente? Então, você vai pagar R$ 55,00. Nós vamos dar um jeito aí de comprar essa carne, tá? Só que aquele arrozinho, aquele molho à campanha, quem leva é você. Então, a gente vai montar aquele mesão imenso lá no sítio, sabe qual é? Aquele bonito. E vai ter algumas pessoas fazendo churrasco, né? E no churrasco só vai ter picanha, alcatra, maminha. O pessoal está desacreditando, né? Aí quando a gente faz, o pessoal chega e foi verdade mesmo, né? O pessoal está desacreditando, mas tá bom. Então vocês vão ver no dia. Quando eles pegarem aquela capinha de gordura da grossura de um dedinho no final da carne, né? Aí vai olhar para ele e vai dizer, pastor, né? Então, dia 24 de setembro, tá? Vai acontecer isso, eu faço aniversário em setembro, dia 1º. Se você quiser comemorar no dia 24, no batismo, fique tranquilo, leve um presente para mim, pode levar um bolo, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, queridos, dia 24, passeio com batismo, você é o nosso convidado, tá? Vai ser bom para a gente, vai ser um tempo de confraternização, de amizade, de jogar uma bola, de bater um papo. O sítio é logo aqui próximo da gente, o sítio não vai ser na Vila de Nova Vida, porque não encontramos vaga na Vila de Nova Vida, né? Eu até dei graças a Deus, porque nos deram um desconto tão bom para a gente, né? O camarada, não, dessa vez eu vou abençoar esse passeio, então, deu bênção para a gente, né? Diga para o seu irmão, deu bênção. Deu bênção, né? Graças a Deus. Então, irmãos, R$ 55,00 é a passagem, tá?
a estadia lá no sítio e o seu almoço. Coisa linda, né, gente? Meu Deus, passagem, estadia e almoço com churrasco. Só essa igreja mesmo, tem outra não, que faz um trem desse não. Hein, gente? Hein? Só essa igreja mesmo, né? Graças a Deus por essa igreja. Queridos, vamos fazer o nosso ofertório. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo. cá, seu Toniel. O senhor está enxergando um pouco, mas está ouvindo bem, né? Seu Toniel, ele vai passar por um procedimento em São Paulo, cirúrgico pela vista. Eu quero orar por ele. Estenda as mãos. Nosso Deus e nosso Pai, aqui está nosso amigo, nosso colega de caminhada, que mais uma vez, ó Pai, vai mexer nessas vistas. Eu te peço que as tuas mãos, a tua graça esteja sobre ele. Nessa oportunidade, a tua igreja ora
A tua igreja profetiza sobre a vida dele, ó Pai, e em primeiro lugar, as tuas mãos de cura, que tu tome, ó Pai, a mão dos médicos e faça o milagre que o teu filho precisa neste momento. Nós abençoamos a ida dele a São Paulo, a vinda, ó Pai, a volta, a recuperação. Ó Pai, entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe. Vitória nossa. Queridos, fique de pé, por gentileza. Eu sei que o Júnior já é de casa, mas hoje é o último dia do nosso aniversário, sabe? E eu falei com ele assim, vai cair no seu dia, não tem jeito. Arruma outra pessoa, não, vai ser você mesmo, né? Que vai fechar o aniversário da igreja, né? Hoje ele está bonitão, todo elegante. Último dia, né, rapaz? Gostei desse terno aí. Quer dizer, eu vou ser magrinho assim, né? A corticoide me inchou todo, me deixou cheio de banha de novo. Banha não, dizem que é água, né? Que a corticoide faz, né? Já estou repreendendo ela em minha vida. Repreenda aí a corticoide, vai. Espírito de corticoide, sai dele. Aplaudir Jesus pela vida do Júnior, por gentileza. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Boa noite a todos. Para mim é sempre um motivo de alegria estar servindo a essa casa. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio. Para mim é um privilégio muito grande, né? Estar podendo fazer o encerramento dessa festa, desse mês onde nós comemoramos 21 anos. Não é para qualquer um. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que começa e consegue chegar. Não é todo mundo que começa e consegue terminar. Embora nós nem estejamos perto de terminar, pode ser que estejamos no meio ou talvez até no início. E isso é que nos conforta, porque ainda tem muita coisa para Deus fazer. Amém? Quero louvar a Deus. Oba! Eu falei que meu dia ia chegar, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ney, o anjo dessa casa, da pastora Márcia. Obrigado pelo carinho com a minha família, pela minha casa. Deus abençoe vocês. Obrigado pela honra e pelo privilégio que o Senhor me dá essa noite. Eu queria convidar você que trouxe um exemplar das Escrituras Sagradas, que abrisse comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 16. Lá maior. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Você pode levantar sua voz e cantar ao único que é digno de receber. Diga a honra. Diga ao Rei eterno, e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
Quem não achou, diga me espera. O texto vai dizer assim: ora, fiquem lá mesmo, pode lá. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Você senta e dá glória. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tem alguém que acredita nisso aqui? Então cante Deus. Deus está aqui, oh, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, oh, tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, Ele está aqui. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Eu sei que de repente você pode estar pensando: mas Júnior, se conselho fosse bom, não se dava. Tá rindo de quê, Rafa? Para de rir, senão você vai fazer eu rir. Não tem como. De repente você pode estar olhando para mim e você pode estar pensando: mas Júnior, eu sempre aprendi que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Só que eu também sempre aprendi que depende do conselho. Que tem conselho que vem na hora certa, e embora seja de graça, são conselhos que servem para nos dar algum direcionamento. Que conselho é esse, Júnior? Eu queria lhe convidar nessa noite. Já que é noite de encerramento, já que é noite de festa, então é noite da gente receber bolo no final. Então, de repente, alguém pode sair com um pedaço de bolo aqui nessa noite. Eu não sei se você crê igual eu acredito, mas eu acredito que o pedaço de bolo que eu vou levar aqui dessa noite é aquele que vem com um pedaço de morango em cima, sabe? Aquele que você fica namorando a festa toda, e quando a moça corta o bolo na festa, ela corta o pedaço e não vem o morango, você fala: não, pode dar para outro. Eu vou esperar o próximo pedaço, só porque você queria o morango. Aproveite esse culto essa noite. Aproveite esse momento, essa noite, e torne esse momento mais especial do que ele deveria ser. Aumente as tuas expectativas em relação ao que pode acontecer aqui nessa noite, não por conta da palavra, mas por conta do Deus que é dono desse lugar. Porque o problema não está ligado à palavra que eu vou ministrar aqui nessa noite. Porque a palavra ministrada nessa noite vai servir para nos dar algum ensinamento, algumas direções. Só que o poder que vai ser gerado aqui nesse ambiente, ele vai depender da tua entrega. Porque esse poder, ele não sai de mim. Esse poder, ele tem um dono. E o dono dele é o dono da igreja. E ele está aqui nessa noite. Ele veio aqui, eu não sei se você acha isso bom, mas ele veio aqui só por tua causa. Tinha vários outros motivos para Deus estar aqui, mas o maior deles é que você está aqui. E Deus disse: Ele vai estar lá, então também vou estar lá, porque esse encontro foi um encontro marcado por Deus, já estava na agenda de Deus antes de estar na tua agenda. Então, se eu fosse você, eu fazia desse culto o melhor culto da tua vida. Mas Júnior, eu estou preocupado, porque são muitos protocolos a ter que seguir.
São muitas coisas a ter que fazer no ambiente onde a ética manda, e eu não discordo disso. A ética, ela sempre vai ter que vir para trazer uma ordem, uma decência a algum estabelecimento, mas só que a origem da palavra ética significa me comportar de acordo com o ambiente. E existem certos ambientes que a gente não deve se comportar de qualquer maneira. De repente, na frente do juiz é Vossa Excelência, na frente do advogado é doutor ou doutora, na frente do médico é doutor ou doutora, mas na presença do teu Pai, na presença do Rei, na presença de Jesus, você está livre. Não há nada que possa impedir, não há nada que possa trazer um peso sobre você, porque Ele mesmo disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não deixe que certos pensamentos, não deixem que certas coisas que acontecem te façam escravo daquilo que você não é. Porque toda intenção de pensamento contrário àquilo que a gente deve exercer, pode ter certeza que é um pensamento ligado acerca de quem não quer que você obtenha o resultado que você veio buscar aqui nessa noite. De repente tem uma voz aí gritando no teu ouvido dizendo: você aqui hoje? De repente tem uma voz gritando aí na tua cabeça dizendo: mas não era nem para você estar aqui. E para piorar a tua situação, você ainda é tão cara de pau que está levantando a mão. Só que eu vim trazer um recado do Espírito Santo de Deus nessa noite, e Ele está dizendo para alguém: fique à vontade, porque independente de quem você é, do que você fez, o meu sangue que foi vertido na cruz do Calvário já te deu um banho de graça. E Ele está dizendo para você: pode ficar à vontade, entra na sala do trono, entra no lugar do Santo dos Santos, porque eu te dei acesso. Deixa eu vir para a mensagem, porque eu tenho pouco tempo, pouquíssimo. Eu não vou pregar sobre Abrão, e muito menos vou falar sobre Sarai. A personagem aqui nessa noite é outra. É sobre outra pessoa que eu quero falar. Embora não tenha como eu falar de Agar sem antes esbarrar em Abraão, porque vocês sabem como começou essa história. Embora o desfecho dela seja único, embora o desfecho dela seja absoluto, não tem como eu chegar até a conclusão dessa noite sem antes falar do que ocorreu até chegar o momento que Agar entra na história. Você sabe que no livro de Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa para Abraão. Ele inicia o diálogo com Abraão dizendo: olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou mostrar a você. Depois disso, Deus faz 5 promessas a Abraão. Ele disse assim: farei de ti uma grande nação, farei o seu nome conhecido, ou tornarei você famoso. Só que eu abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa aqui é uma promessa que Deus faz para Abraão. Ela é uma promessa direta, ela é uma promessa exata. Porque embora o contexto que Abraão viva seja um contexto impróprio para que nós olhássemos e víssemos algo de bom, Deus olha para ele e consegue enxergar ele, e Deus resolve fazer essa promessa para ele. Só que entenda uma coisa: o problema nunca foi na promessa que Deus fez, porque a promessa ela é uma palavra que foi liberada por alguém. Todo problema de uma promessa, ela se encontra no dia em que a promessa foi liberada até ela ser concluída, porque a expectativa de quem recebeu a promessa não é de guardar a promessa, mas é de viver a promessa. Então, se tem uma coisa que mexe com a gente, se tem uma coisa que deixa a gente meio inquieto, é o tempo que essa promessa leva para ser concretizada, é o tempo que essa promessa leva para que se manifeste, é o tempo que essa promessa ela leva até o momento em que a gente comece a viver ela. Isso aqui é que é complicado. Por quê? Porque geralmente nesses momentos são os momentos que a gente começa a ter pensamentos que não condizem com a promessa que foi feita. E quais são esse tipo de pensamento, Júnior? É o tipo de pensamento que a gente não acredita que a promessa vai ser concretizada. É o tipo de pensamento que a gente não acredita em quem liberou a promessa. É o tipo de pensamento que a gente não confia
consegue ver a possibilidade de viver a promessa. Porque geralmente, sabe o que a gente faz? Nós olhamos para dentro da nossa realidade, nós olhamos para o que a gente está vivendo e mediante a isso, nós colocamos um nível de crença para aquela promessa que nós recebemos. Só que eu disse isso aqui um dia que eu preguei aqui, e eu falei, existem 2 níveis para a palavra que foi liberada sobre a nossa vida. O primeiro nível, eu não vou dar muita ênfase, porque eu já falei isso aqui. O primeiro nível é o nível que a palavra é liberada, e o segundo nível é o nível que a palavra se manifesta no natural, de forma sobrenatural, para evidenciar ou glorificar o nome daquele que liberou a palavra. Só que um dia vai haver uma fome em Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. Isso aqui é um contexto tanto quanto estranho, porque se a gente for pegar tudo que está ligado à casa de Deus, a gente vai logo vir para a palavra. Por quê? Porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra que é o nosso manual. Tanto é que Deus vai dizer que o povo perecia porque lhe faltava conhecimento. Você consegue perceber isso aqui? O povo não perece porque o povo não perece porque Satanás está agindo. O povo só perece por quê? Porque lhe falta conhecimento. E por que Deus diz isso? Porque Deus entende que se o povo entendesse o poder que tem. E por que às vezes eu não sei que tenho esse poder? É porque de repente você não procurou no lugar certo a orientação certa para você. É como se você fosse fazer uma prova e não estudasse. Quando a primeira pergunta batesse na tua frente, você iria dizer, que pergunta é essa? Eu nunca vi isso aqui. É mais ou menos como funciona a vida cristã. Se você não tem uma vida de intimidade, se você não tem uma vida de leitura, você não consegue ter noção da dimensão do que está na sua mão. Ele resolve, por causa disso, descer para o Egito. Ele desce para o Egito. Ele leva a sua esposa Sarai e leva também junto com ele o seu sobrinho Ló. Eles estão lá no Egito. É nesse período de passagem pelo Egito. E por que você diz passagem, Júnior? É simples. É porque quem um dia já entrou em Betel pode até ir para o Egito, mas é só um período. Porque quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Mas esquece, isso aqui é coisa para outro dia. E é nessa passagem que eles têm no Egito que Sarai vai comprar uma escrava egípcia. O nome dessa escrava é Agar, que no original hebraico significa fugitiva ou aquela que foge. Gente, pasmem vocês, mas uma opinião minha: se eu fosse escolher uma escrava para comprar, para possuir, para ter para mim, a última escrava que eu escolheria era aquela que tinha nome de fugitiva ou aquela que foge, porque a primeira coisa que eu iria imaginar é que quando eu precisasse dela, ela iria fugir de mim. Oh, glória a Deus. Só que é essa mulher, Agar, que Sara escolhe. Eles saem do Egito. Você já conhece a história, sabe o que aconteceu? Deus aparece em sonho para o faraó e ele diz, olha, essa mulher que você está não é tua, ela é de Abrão e tudo mais, e tal. Eles saem do Egito e eles voltam para Betel. Só que o que é interessante é o que vai acontecer aqui. Por quê? O tempo passa, o filho não vem, Felipe. Só que o problema não é o filho não ter vindo, porque você lembra que eu falei que o processo entre a promessa ser feita e ela ser concretizada é o processo mais ingrato que a gente vive. E nesse processo da palavra que foi liberada e da palavra que ainda não foi cumprida, a mentalidade de Sara é a mentalidade de alguém que não acredita na palavra que foi liberada. E isso se dá pelo fato de Sara não conhecer o Deus que ela serve. E é por esse motivo que ela vai tentar dar um jeitinho. Só que entenda uma coisa, todas as vezes que eu tento dar o meu jeitinho, eu acabo atrapalhando o céu, e ao invés de ajudar, eu atrapalho ainda mais. É por isso que no meio dos percursos, no meio dos trajetos que a gente vai vivendo e que a gente vai enfiando os pés pelas mãos e vai se embaralhando, se embaraçando em coisas que a gente não queria, quando a gente percebe, a gente já está
Quando a gente se dá conta, é como se fosse uma areia malvediça, você já está afundando e você não sabe o que fazer. Aí você começa a gritar e pedir socorro, alguém me ajuda. Por quê? Porque são momentos em que a gente olha e não vê saída. Mas isso são fruto das nossas escolhas. E queira você ou não, tudo aquilo que você planta, você vai colher. Isso aí é uma lei que é inevitável. Ninguém escapa dessa lei. Você plantou, você vai colher. E agora Sara tem uma ideia. Embora a ideia seja meia doida, ela tem uma ideia. Ela vai conversar com seu esposo, Abrão. Ela vai até ele e vai dizer: Abrão, deixa eu conversar com você. Hoje não, fala comigo. O que acontece é o seguinte: Deus, ele me impossibilitou de gerar. E isso tem me incomodado muito, porque o meu sonho é ser mãe, e você sabe. Só que você não sabe a ideia brilhante que eu tive. Qual é a ideia, Sara? Eu vou pegar a minha escrava, Agar, vou dar para você se deitar com ela, e aí ela vai gerar um filho. Esse filho que ela vai gerar vai ser nosso filho, e nós vamos criar esse menino. Só que deixa eu te contar uma coisa: aquilo que Sarai faz para resolver o problema é que se torna o problema. Aquilo que Sarai disse, eu vou fazer para poder resolver, é o que lá na frente vai virar problema para ela. Porque tem coisas que a gente fala: eu vou fazer porque eu tenho meios, eu vou fazer porque eu tenho recursos, eu vou fazer porque tem como eu fazer. Só que entenda uma coisa: não tem a ver com você fazer ou não, não tem a ver com você saber ou fazer ou não. O que tem a ver então? Tem a ver com uma vontade que está estabelecida, tem a ver com uma promessa que foi feita. E quer uma notícia aí? Deus não vai compactuar com os nossos erros, Deus não vai fazer parte das nossas escolhas erradas, Deus não vai fazer parte das nossas más escolhas só para massagear o nosso ego. Por quê? Porque evangelho nunca foi sobre cumplicidade. Evangelho é comunhão. E qual é a diferença de comunhão e cumplicidade? Comunhão é alguém que olha para você e diz: você está errado, independente de quem você seja ou independente do cargo que você exerça. Agora, cumplicidade não. Cumplicidade é alguém que olha você fazendo aquilo que é errado e diz: não, está tudo certo. Por quê? Porque o cara que é cúmplice, ele sempre vai querer massagear o nosso ego. A ideia dela é: vai lá, eu vou dar uma autorização para você se deitar com ela. Só que é engraçado que você percebe que a promessa que foi feita é que ela vai gerar um filho. Só que ela quer ter um filho através de outra pessoa. Só que esse fato dela querer apressar o processo é que acaba desfazendo aquilo que o céu queria fazer, talvez num período mais curto. Por quê? Porque o problema dela é a pressa de colocar a mão naquilo que o céu prometeu. Só que entenda uma coisa: um dos atributos de Deus é não ter pressa. Por quê? Porque pressa é atributo de quem está atrasado. Se Deus tem pressa, é porque Ele deixou de fazer algo na hora certa. Só que pressa é atributo de quem está atrasado. E Deus nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora certa, no momento certo, para fazer aquilo que é o melhor para nós. De repente você pode olhar e pode estar dizendo: mas será que Deus não está vendo esse processo que eu estou passando? Será que Deus não está vendo esse vento que soprou aqui em casa? Será que Deus não está vendo o meu barco quase afundando? Deus está dando um recado para alguém nessa noite aqui: eu estou vendo e eu não deixei de agir na tua vida. Não. Eu não deixei de operar na tua casa. Não. Por que, Júnior? Porque tem problemas que Deus permite acontecer com a gente. Por quê? Porque tem problemas que Deus usa para mudar quem a gente é. E enquanto Deus não muda quem a gente é, Ele não resolve o problema que precisa ser resolvido. Eu gosto disso aqui, porque cara, é incrível quando a gente faz alguma coisa que depois dá errado e a gente fala: e deu ruim.
É isso aqui que está acontecendo com Sara. Por quê, Felipe? O texto vai dizer que quando Agar descobre que está grávida, ela começa a humilhar Sara. Quando ela descobre que gerou, ela começa a querer humilhar Sara. Só que isso aqui é engraçado, porque me chama a atenção. O porquê que te chama a atenção, Júnior? É simples. Porque Sara e Abrão não tinham só Agar como escrava. Existiam outras escravas. Então, o fato de Agar ser escolhida significa, e me dá liberdade para pensar, Jorge, que existia uma estima de Agar para com Sara, e de Sara para com Agar. Então, quando eu vejo Agar gerando, quando eu vejo Agar concebendo e querendo me humilhar, querendo me colocar para baixo, eu entendo as características de alguém que nunca esteve preparado para viver o momento que está vivendo. O ditado popular vai dizer, e isso é certo, a maioria das vezes é exato, nunca quase falha. Quer ver? Quer conhecer alguém? Quer conhecer alguém? O fato de Agar receber porções de honra mexe com a essência dela e faz ela pensar que é quem ela não é. Ela não se perde quando vai embora. Ela se perde dentro da casa. Ela não se perde quando decide, vou embora. Ela se perde quando descobre, gerei. Por quê? Porque quando ela descobre que gerou, a essência dela vai ser mudada. Então a essência de alguém que era humilde o suficiente de entender o lugar que ocupava vai mudar. Por quê? Porque a essência de quem está gerando agora vai ser transformada e vai achar que é quem não é. Então o fato dela achar que é quem ela não é vai fazer ela se sentir no direito de ocupar um lugar que nunca foi feito para ela. Porque se tem uma coisa que não vai acontecer, é as ordens se inverterem. Só que, olha isso aqui, olha isso aqui. A Bíblia vai dizer que Sara volta lá para conversar com Abraão. Eles estão conversando e a conversa é essa aqui. Olha, eu vim fazer uma fofoca santa para você, Abraão. Eu quero te contar uma coisa que está acontecendo. Agar, depois que descobriu, que gerou, depois que ela descobriu que é mamãe, ela começou a me humilhar, ela começou a me colocar para baixo, ela começou a querer fazer eu me sentir mal. E eu quero te dizer uma coisa, Abraão, a culpa é sua, mas calma aí, gente, espera lá, vamos pensar isso aqui. De quem foi a ideia? De quem foi a ideia? E por que a culpa é de Abraão? É porque geralmente quem tem a ideia só se compromete pela ideia que foi exercida quando dá certo. Quando dá certo, ela bota a cara e fala, só deu certo porque eu sou a mente brilhante. Só que se der errado, ela diz, vou procurar alguém para dividir a culpa comigo. Oh, glória a Deus. Aí Abrão vira para ela e diz assim, a escrava não, porque escrava é quando ela foi comprada. A serva de Sarai é serva de Sarai. Então, serva de Sarai é problema de Sarai. Abraão vira para ela e diz, olha, faz o seguinte, resolve você. Faz o que lhe apraz, o que for da tua vontade. Aí o texto vai dizer que os papéis se invertem. Aquela que estava sendo humilhada começa a humilhar. Aquela que estava sendo oprimida começa a ser o opressor. E o texto vai dizer que isso incomoda Agar. Só que a minha mentalidade entrou aqui, Felipe, e eu tentei querer imaginar, peraí, por que Agar está se sentindo humilhada se ela está produzindo e gerando o que Sara não produz? E aí que eu fui entender que produzir o que Sara não produz não me faz estar no lugar que é de Sara. Ai. Aleluia. É por isso que você não entende, porque tem gente que mora numa casa melhor do que a sua, tem um carro melhor do que o seu, vive melhor do que você, mas mesmo assim consegue sentir ciúme, inveja de você. É porque o que você carrega não se compra, meu filho. Pode até ter Mastercard, mas foi o céu que deu. E a essência que a gente carrega é fruto de oração, é fruto de entrega.
Aí, aquela que estava dentro da casa, estava se achando toda pomposa. Agora ela fala assim: eu vou embora. Por quê? Porque a H só consegue ficar no ambiente enquanto ela está por cima. A H só consegue ficar dentro do ambiente enquanto ela está humilhando Sara. A H só consegue ficar no ambiente enquanto ela está sobressaindo. Foi só o papel se inverter que ela diz: vou embora. Por quê? Porque a H não consegue ficar no ambiente onde ela é hostilizada. Tô indo embora, hein? Mas por que você está indo embora, H? Eu não vou ficar aqui sendo humilhada por Sara. Você percebe? Que H, que significa fugitivo ou aquela que foge, vai fazer jus ao nome que recebeu. De repente alguém olhou para ele e disse: tudo que alguém não esperava é que você fugisse. Tudo que alguém esperava é que você não fosse embora. E agora você vai? Vou. E por que você vai? É simples. Porque a mentalidade de quem está indo embora sempre é: eu vou achar um lugar melhor do que eu estou. Você já parou para pensar? Você já pegou isso aqui? A mentalidade de quem está resolvendo mudar sempre é: eu vou achar algo melhor. Eu vou trocar de casamento. Por quê? Eu acho que eu achei uma pessoa melhor. Eu vou trocar de emprego. Por quê? Eu acho que eu achei um emprego melhor. Não é regra. É lógico que tem as suas exceções. Você vai sair de um trabalho que ganha 5 para ganhar 20, até eu ia. Você é louco? Você é doido? Aí, Jorge, sai de lá de onde tu trabalha. Vai trabalhar no Masterchef Brasil. Só que entenda uma coisa: o problema é quando não acontece do jeito que a gente planejou. O problema é quando a gente diz: vou embora e vou achar um lugar melhor do que o que eu tô. E o lugar que você encontra é pior do que o que você estava. Porque o pensamento da gente no lugar aonde a gente estava era: eu preciso sair daqui. Mas pior é o pensamento de quando a gente chega no lugar que a gente não queria estar. É: como eu queria voltar. É o sentimento do filho pródigo. Ele diz: tudo que eu queria era viver longe da casa do papai. Só que quando ele está longe da casa do papai, a mentalidade muda. E ele diz: tudo que eu queria era ser como um dos servos do meu pai. Você percebe que ele quer trocar o papel. Ele deixa de ser filho para ser escravo, mas ele não quer continuar onde ele estava. Por quê? Porque a mentalidade de que eu vou embora para achar um lugar melhor falhou. Aleluia. Só que tem uma coisa aqui, um porém. Ela não consegue ver a mão de Deus nisso tudo. Por que, Júnior? Porque o que Agar está passando é permissão de Deus. Por quê? Porque tem certos lugares, tem certas coisas que Deus autoriza a gente passar para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente tenha estrutura, para que a gente consiga se tornar alguém melhor. Só que Agar não consegue enxergar isso. E a mentalidade dela é: vou mudar de lugar. Mas espera aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Se toda vez que você tiver um problema no lugar onde você está, você resolver mudar de lugar, você não vai parar em lugar nenhum. E por que você não vai parar em lugar nenhum? Porque é simples: todo lugar haverá um contratempo, todo lugar haverá um desafeto, todo lugar se tornará hostil para você por um determinado tempo. Mas o que você precisa saber é onde você está e quem você é no lugar. Eu vou embora, hein? E vou levar o meu filho. Só que peraí, Agar, acorda para a vida. Filho de Agar também é filho de Abraão. Mas filho de Abraão só é filho de Abraão dentro da casa de Abraão. Que isso, Júnior? Filho é filho em qualquer lugar. Eu sei.
Mas me responde uma coisa. O filho pródigo, quando ele estava fora da casa do pai, ele tinha as honras que tinha dentro da casa do pai? É porque o pai precisa ter maturidade, que a escolha que o filho teve de ir para longe da casa do pai é responsabilidade dele, não do pai. Eu tô indo, tá? Agar começa a peregrinar. Só que isso aqui é lindo. Ela chega num lugar chamado Sur, perto de uma fonte. Só que o texto vai dizer, no original, que a palavra Sur significa lugar de limite. Vou melhorar para alguém entender. O porquê, Júnior? Lugar de limite. É como se o céu estivesse se apresentando e dizendo para ela: Agar, eu hoje vim aqui para colocar um limite para você, porque você já foi longe demais. Oh, aleluia. Tem gente aqui que já está indo longe demais. Só que Deus está dizendo para alguém aqui: hoje, para você, aqui é Sur. Por quê? O céu veio colocar um limite para você. Porque o céu entende que quanto para mais longe você for, maior será o caminho da volta. E o céu está dizendo: passa daqui para tu ver. É o céu dizendo para ela: eu vim colocar um limite para você, porque você está sem limite. Se você passar daí, o teu problema já vai ser comigo. Se você ousar passar, mas aqui, ó, tu vai se resolver comigo. E aí o problema é quando a gente tem que se resolver com Deus, meu irmão. Porque eu vou te dar um conselho: da mão do diabo tem Deus para tirar, mas da mão de Deus... E ainda tem gente que anda medindo forças com Deus. Ainda tem gente tentando: eu vou fazer do meu jeito, vai ser como eu quero. Você não parou para pensar não, meu filho, que só está dando errado, que você só está afundando, você só está andando para trás, não está fluindo. Só que eu amo Deus e amo as multiformas dele agir. Quando Agar está indo embora da casa de Sarai, ela está indo embora a fim de colocar uma pedra em cima daquilo que aconteceu. Ela está indo embora dizendo: olha, eu quero esquecer o que passou, eu quero esquecer dos momentos que eu vivi dentro da casa de Sarai, eu não quero lembrar de nada que eu vivi com a família de Abraão, eu quero ir embora e daqui para frente viver uma vida nova, eu e o meu filho Ismael. Só que, oh glória a Deus, o texto vai dizer que o anjo aparece para Agar na fonte de Sur e ele grita: Agar, serva de Sarai. Gente, eu estou falando aqui de uma mulher que queria esquecer que era serva. Ela queria esquecer. Tudo que ela mais queria era que ela não lembrasse quem ela era. Só que o anjo vai aparecer e vai dizer: Agar, serva de Sarai. Quando o anjo aparece para ela e diz: Agar, serva de Sarai, é o anjo dizendo: Agar, você foi marcada, não adianta você fugir, porque aonde você for, Agar, o anjo vai te achar e vai gritar: Agar missionária, Agar pastora, Agar levita, Agar pregadora, Agar do ciclo de oração. Davi já ia dizendo: para onde eu fugirei da tua face? Porque se eu subir ao mais alto céus, ali tu estarás. E se eu descer no mais profundo abismo, ali tu também vai estar. Eu amo Deus. Por quê? Porque quando Deus vai dizer: Agar, serva de Sarai, pega isso aqui. Deus não está querendo humilhar ela. Deus não está querendo colocar ela na qualidade de serva, qualidade mais baixa. Deus não está querendo que ela passe por uma humilhação de alguém saber que ela é serva. Quando Deus está fazendo isso, Deus está dizendo: eu vim falar contigo, mas primeiro eu vou te corrigir. Por quê? Porque você precisa entender
que você vive sem ser elogiado, mas não vive sem ser corrigido. Júnior, eu queria outra palavra. Fazer o quê, gente? Quando eu cheguei aqui em Nova Vida, eu só tinha 3 mensagens. Pregador itinerante, só tinha 3 mensagens. Aonde eu ia, eu pregava a mesma mensagem. Fogo na cabeça. Aí eu cheguei aqui na Nova Vida, falei, pastor Ney, eu quero fazer parte da Nova Vida. Ele disse, tá bom, todo último domingo você vai pregar. Aí eu, pode ser um domingo sim, outro não. Pode ser um domingo sim, outro não, outro também não. Só que a gente precisa crescer e ter maturidade. Qual maturidade, Júnior? De entender que nem sempre... E por que nem sempre vai ser? Eu pensei que você fosse pregador. Eu não sou nem pregador, eu sou cantor. Quem cismou que eu sou pregador foi o pastor Ney, que viu pregando lá na Nova Vida de São Mateus e falou, vai pregar lá na vila. E por que, Júnior, nem sempre vai ter fogo? É simples, porque não adianta pular, rodar e sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Não adianta você sentir aquilo que o ambiente está te proporcionando, mas quando você sair dessa porta para fora, a tua vida permanecer a mesma e você deixar de viver aquilo que Deus tem para você por conta das tuas decisões mal tomadas. Chegou aqui, rodou, sentiu o poder de Deus. Segunda-feira tu para conversar com o camarada, tu pergunta o que o pregador pregou, ele diz, não sei. E por que tu não sabe? Porque quando o pregador estava pregando, eu estava falando, nada contra. Quem me conhece aqui sabe que minha raiz é bleia. Sabe que eu fui nascido e criado aqui. É por isso que esse meu jeito de pregar, gritando, explosivo, mas eu vou melhorar. Meu sonho é pregar igual o David Leonardo. Meus lindos e minhas lindas, deixa eu vos dizer algo aqui. Até me perdi aqui, desculpa. Hebreus 12, capítulo 6 vai dizer que Deus corrige aquele que ama e educa quem o recebe como filho. O anjo para fazer uma pergunta para ela, e a pergunta do anjo é: Agar, de onde vens? Só que entenda uma coisa, essa pergunta do anjo não é para saber qual foi o último lugar onde ela esteve. Essa pergunta do anjo está falando sobre a origem, sobre a raiz. É Deus dizendo para ela: você se esqueceu de quem você era? Você era escrava, você estava no Egito, e eu te tirei do Egito e te dei uma oportunidade, e você está desperdiçando. Tudo porque você queria estar no lugar de Sara, mas o teu lugar não é no lugar de Sara, o teu lugar é no lugar de Agar. E mesmo sendo Agar, ainda tem uma promessa sobre a tua vida, Agar. Você era escrava, mas mesmo assim eu decidi te dar uma chance. Ninguém te dava nada. Você estava nas caravanas do Egito. Todo mundo passava e olhava para você, Agar. Ninguém te comprava. Mas Sara olhou para você e disse: eu quero você. Mas na verdade não era Sara que te queria. Era eu que tinha um projeto na tua vida. E toda vez que Deus tiver um projeto na vida de alguém, nem que Ele tenha que te arrancar da cisterna e te fazer governador, Ele vai fazer. Ele vai fazer. É engraçado porque nós sempre reclamamos dos processos que Deus nos faz passar, porque nós nunca entendemos algo de bom dentro de um processo. A gente sempre pensa em um processo como algo que veio para acabar com a gente, para destruir a gente, para fazer a gente parar. Só que entenda uma coisa: por mais que você não queira viver os processos de Deus e não queira aceitá-los, foram esses processos que te deram maturidade para chegar até aqui. Se você não tivesse passado pelo que você passou, você já tinha parado há muito tempo. Mas essa estrutura, essa maturidade, foram os processos da vida que você passou e viu Deus agindo ao teu favor. Aleluia. Tem dia que a gente chega aqui e a gente diz: não quero cantar
Aí a gente sobe para cantar, quando acaba o culto, a gente desce essa escada, alguém bate no nosso ombro e fala: como que Deus falou comigo através daquele louvor? É o dia que você fala: hoje eu não estou afim de pregar. Aí você prega, uma alma vem aqui no altar se arrastando. E quando você desce pelas escadas, alguém quer te abraçar e dizer: muito obrigado pelaquela palavra. Porque tem lugares que Deus nos coloca, esses lugares são desconfortáveis, não são os lugares que a gente queria estar, mas era o lugar que alguém precisava da gente. Ai, 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 ai. Olha aqui, Felipe, o que acontece? O grito dele é Agar, de onde vens? Aí ela diz: eu venho da casa da minha senhora Sara. Só que para onde vais? Agar não responde. Por quê? Porque agora quem vai dar a direção é o céu. De onde vens é Agar que responde. Para onde vais é o céu que responde. Quando ele pergunta de onde vens, ela diz: da casa da minha serva Sara. Para onde vais? Quem dá a resposta é quem pergunta. O problema é você não conseguir mais obedecer aquilo que Deus fala. O anjo já desce com a resposta. Só que ele só vai liberar a resposta depois que Agar se posiciona. Por quê? É Deus dizendo: se você não se posicionar, eu não vou dizer o que eu vim dizer para você aqui hoje. De repente alguém está aqui nessa noite, você está dizendo: falta quanto para eu viver aquilo que Deus tem para a minha vida? Deus está dizendo: falta nada, está tudo pronto. Só falta você se posicionar. Ela volta, porque ela descobre que está debaixo de uma promessa. E quando ela descobre que está debaixo de uma promessa, ela diz: eu não vou ficar no deserto por causa de ninguém. Eu não vou permanecer dentro desse deserto por causa dos outros. Mas Júnior, eu estou pensando aqui, se eu tiver que voltar, eu vou ter que pedir perdão, então peça. Se eu tiver que voltar, eu vou ter que me humilhar, então se humilhe. Porque quando a única opção que o céu te dá é voltar, seguir em frente não é mais uma opção. A ordem é voltar do lugar de onde você nunca deveria ter saído. Você pode se colocar de pé nessa noite? Olhe para mim aqui. O anjo vai falar com Agar. E o que é que o anjo vai falar com ela, Júnior? Ele vai dizer para ela assim: você vai colocar o nome do menino de Ismael. O que é que o anjo diz? Você vai colocar o nome do menino de Ismael. O texto vai dizer que ela recebe e guarda aquela palavra, e ela dá o nome daquele lugar de: tu és o Deus que me vê. Só que, olhe para mim aqui, Agar não tem autoridade para colocar o nome no menino. Pega essa aqui, mas pega essa aqui com força se tu quiser. Agar não tem autonomia para colocar o nome da criança. Quem coloca o nome da criança? Quem coloca o nome na criança? Gente, vocês estão aqui não? Quem coloca o nome na criança é Abraão. Agora, adivinha comigo, qual é o nome que Abraão dá para o menino? Qual é o nome que Abraão dá? Fala, Lion. Ismael? Mas espera aí, o anjo falou com Agar que o nome do menino seria Ismael. Mas o anjo falou com Agar, ela estava em Sur e Abraão estava em Betel. Como é que Agar em Sur e Abraão em Betel? Por que, Lion? É o mesmo Deus. Por quê? É o mesmo Deus. Sabe o que o Lion acabou de dizer para você? Se Deus falou, pode ficar tranquilo. Ele não mentiu para você. Aleluia. Deus não mentiu para você sobre nada. Ele está dizendo: tudo aquilo que eu disse que eu ia fazer, eu vou fazer.
Mas Júnior, Ismael não é filho da promessa, é filho da precipitação, eu sei. Mas mesmo sendo filho da precipitação, é filho de Abraão. Então se é filho de Abraão, a minha promessa ainda vai continuar sobre a vida dele. A minha promessa está sobre Agar e está sobre Ismael também. Aleluia. Aleluia. Posso falar algo para alguém aqui? Te deu tanto trabalho para fugir, né? Te deu tanto trabalho para ir embora, Agar. Agora, posso te dizer uma coisa? Por que não ter mais um trabalhinho só para voltar para o lugar da onde você nunca tinha que ter saído? Oh, aleluia. Júnior, eu quero uma profecia nova. Não tem. A profecia ainda é a mesma. Por que a profecia ainda é a mesma, Júnior? Porque se Deus fizer uma nova profecia, Ele vai estar dizendo para você: aquilo que eu prometi, esquece, eu estava errado. Eu vou fazer uma outra que eu pensei melhor aqui. Só que sobre Ele não existe dúvida, nem sombra de variação. O que Ele te prometeu, Ele está dizendo: não, é aquela mesma. É aquela mesma de 2017. É aquela mesma de 2015. É aquela mesma de 2013. É aquela mesma de 2020 na pandemia. Continua a mesma profecia. Porque o que falou não muda, não. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Faça assim: eu quero te conhecer. Tem alguém aqui? Você que nunca entregou a vida para Jesus, mas está aqui nesse culto com a gente, ouviu Deus falar com você, e você está dizendo: Júnior, eu não posso sair daqui se não for de mão dadas com esse Deus. Eu quero dizer que hoje é a oportunidade que você tem. Tem alguém? Aleluia. Se você vê alguém aí que ainda não entregou a vida para Jesus, cadê? Tem um jovem lá? Só tem ele? Só tem ele? Faz isso comigo não. Mais alguém? Nunca entreguei a vida para Jesus. Estou aqui nesse culto hoje, Júnior. Vim por causa de um convite do amigo. Quer ver? Por que você está aqui hoje? O Cauê te convidou? Esquece, mano, você tá bem acompanhado demais. Você é louco? Esse cara é o cara de São João da Pavuna. Você conhece, sabe quem ele é? Cara, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Eu sei que eu pareço que eu tenho 25, mas tenho 32. É a melanina. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Você de repente pode estar me olhando daí de cima hoje. Você deve estar imaginando assim: cara, esse moleque deve ser crente desde que nasceu. Quase. Aos 4 anos de idade eu levei minha mãe para a igreja. Tu acredita nisso? Coisa de louco. A gente era católico, ia para a missa todo domingo. Quando a gente passou na frente da igreja, eu falei: mamãe, domingo que vem eu não quero ir para a missa, eu quero ir aqui, eu quero escutar essa música legal que toca aqui nessa igreja. Terceira Igreja Batista de Rocha Miranda, pastor Aí Correia Filho, na esquina da minha rua. A gente entrou por aquela igreja, a mamãe entregou a vida para Jesus e nunca mais se distanciou dele. Só que aos meus 18 anos eu fui servir o quartel, meu amigo. Pensa num ambiente hostil. Era o ambiente do quartel. Eu resolvi mudar tudo aquilo que eu acreditava. E eu disse: eu preciso aproveitar minha vida. Me tornei um filho pródigo no meio dos filhos. Eu disse: eu preciso aproveitar minha vida. Não tem como. Eu vou ficar velho na igreja cantando. Não vou conhecer nada sobre o mundo. Só que posso te dar uma notícia: eu fiquei 4 anos afastado dos caminhos do Senhor. A única notícia que eu posso te dar, sabe qual é? Adivinha para onde eu voltei? É porque eu entendi que não tem como viver longe da fonte que gera vida em mim. O mundo vai tentar te enganar, jovem.
O mundo vai tentar te mostrar facilidades, só que a Bíblia vai dizer: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final é de morte. Só que eu tenho uma notícia para te dar nessa noite: o mesmo que anunciou a morte é o que trouxe eu aqui para dizer que tem vida ainda aí. Oh, aleluia! E mesmo que o cenário diga que não tem mais jeito, Jesus me trouxe aqui, meu irmão, lá de Rocha Miranda, para dizer para você que ainda existe vida. Eita, me dá cala mandugri que arrevacie. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu não posso mudar a pergunta. A pergunta nessa noite ela é direta e é retórica. Eu queria que tivesse até outra pessoa para dividir essa responsabilidade com você aqui nessa noite, mas Deus me trouxe aqui. Parece que foi para pregar só para você, porque tu quer saber? Eu não quero saber quem deu glória, quem não deu. Eu não quero saber se alguém gostou do meu melisma, se não gostou. Mas eu quero saber nessa noite se você quer entregar a vida para Jesus. Se você quiser, o Flávio vai te trazer aqui. Então corre aqui, corre aqui, vem porque o Pai está de braços abertos esperando você. Que a minha vida seja assim. Cresce. Canta comigo nessa noite, diga. Eu quero matar a minha carne. Eu quero matar a minha carne. Fazer a tua vida, fazer tua vontade dos Espíritos. Que a minha vida seja tua. Segura pra mim. A segunda pergunta que eu vou fazer aqui nessa noite: tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer gritar nessa noite aqui para Jesus: eu quero voltar do lugar aonde eu nunca deveria ter saído? Cadê você? Eu quero ver. Cadê a primeira pessoa? Vai! Oh, aleluia! Tá vindo mais uma pessoa aí, é isso? Tá vindo mais uma pessoa aí? Oh, aleluia! Aplauda aí o nome do Senhor, meu irmão! Oh! Júnior, eu queria ir na frente, mas eu não sei como fazer. Júnior, a minha vontade era de correr aí pra frente, mas eu não sei como fazer. Se você levantar tua mão, alguém vai andando no corredor e vai pegar você aí onde você está. Porque essa é noite de encerramento de festa, o céu também está em festa, meu irmão. Tá vindo mais um jovem aqui, ó. Tá vindo, aplauda o nome do Senhor aí nessa noite. Posso dizer algo para você aqui? Quando alguém, escuta uma coisa, quando alguém subir nessa tribuna aqui para pregar uma mensagem, não fica medindo a mensagem, não. Porque a mensagem não é medida pelo efeito que ela causa, mas pela transformação que ela traz. Por que eu estou dizendo isso? Vocês não sabem. Alguns até sabem porque são pregadores aqui. A dificuldade que é para quem é um mensageiro de Deus para montar uma mensagem. Um
dia um jovem me procurou aqui na igreja e ele disse: Júnior, eu acho que eu não fui chamado para pregar, eu não quero mais pregar. Porque ele foi pregar em um lugar e a expectativa dele era uma, e as pessoas reagiram de uma outra forma, e ele disse: eu desanimei, eu não quero mais. Entenda uma coisa, nós não somos medidores de mensagem. Jesus, quando tinha que fazer, Deus curava um, mas não curava uma multidão. Porque assim como Ele é Deus da multidão, Ele também é Deus de um. E Deus move céus e terra por causa de uma vida, meu irmão. Aleluia. Deixa eu dizer algo aqui. Eu passei 15 minutos do meu tempo. Você não me leva a mal, não. Eu sempre gosto de orar aqui por todos que querem vir aqui na frente. Eu sempre faço orações específicas. Eu sempre falo algo aqui. Falo, você que sente que precisa voltar a algum lugar, a algo. Você que sente que precisa voltar atrás de uma decisão que você tomou, eu te chamaria aqui à frente. E nós iríamos orar junto, porque nós estamos falando sobre voltar aqui. Só que eu não vou fazer isso hoje, porque eu já passei do tempo. Eu vou orar pela vida do Patrick. Eu vou orar pela vida do Cauê, pela vida do Sandro, pela vida do Sandro e do Eduardo. E você que necessita, você que precisa, você vai colocar a mão no teu coração e você vai fazer a tua oração para Deus. Logo após eu vou estar chamando o pastor Ney aqui, ele vai estar encerrando. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. E você que ficou na nave da igreja, estenda a tua mão para cá, estenda. Eu falei isso aqui em São Mateus semana passada. Eu preguei em São Mateus semana passada, uma jovem de 15 anos aceitou a Jesus. E eu falei para ela, olha, essa igreja aqui era para estar explodindo. E não é por causa da mensagem não, sabe por quê? Porque a coisa mais difícil que tem para a igreja hoje é conseguir arrastar um jovem aqui para dentro. O mundo tem oferecido muitos pratos. E para um jovem estar dizendo, eu quero abrir mão de tudo, eu quero viver ao lado de Jesus, você não tem noção como é difícil. Eu sei porque foi muito difícil eu voltar para Jesus. Mas graças a Deus eu estou aqui. Estenda a tua mão para cá, Deus. Eu quero nessa noite orar pela vida do Patrick. Senhor, o Patrick está aqui nessa noite em prantos, Deus. Eu não sei, Senhor, qual foi a forma que o Senhor falou com ele, ao coração dele. Mas eu sei que ele hoje ouviu a tua palavra e a tua palavra penetrou, Senhor, aonde eu não conseguiria penetrar, Pai. Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor, toma a vida do Patrick nas tuas mãos, Senhor. Fortalece os seus passos, Senhor. Alinha a sua caminhada, Senhor. Tira os projetos da gaveta e começa a colocar os projetos para fora. Porque o Deus que fez o projeto, Ele não erra. O Deus que disse que vai fazer, Ele faz. Então, em nome de Jesus, eu repreendo toda palavra contrária. Eu repreendo toda palavra ao contrário. Tudo aquilo que veio para tentar matar e destruir vai cair por terra hoje, porque o dono da vida, o dono da igreja está aqui nessa noite. Então, em nome de Jesus, Patrick, eu digo para você que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que a promessa dele seja reacendida hoje no teu coração. Eu queria que você falasse comigo. Patrick, Entrego a minha vida a Jesus. A partir de hoje, eu sou do meu amado, e Ele é meu. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te entregar a vida também do Cauê, quero te entregar a vida do Sandro e quero te entregar a vida do Eduardo. Pai, que noite especial. O Senhor não poderia nos presentear de uma melhor forma, Senhor, porque a graça do Evangelho não é o que a gente faz de melhor. A graça do Evangelho é quando alguém entende que não tem como viver longe de Jesus. Então, Senhor, em nome de Jesus, toma o Cauê, toma o Eduardo, toma o Sandro nessa noite, Senhor. Que eles, Senhor, possam sair daqui, Senhor, com aquilo que eles vieram buscar. Eu sei o quanto foi difícil, mas eles estão saindo daqui com a decisão de voltar do lugar da onde eles nunca deveriam ter saído. E o mais interessante é que esse lugar aqui é o lugar que a gente chega chorando, mas é o lugar que a gente sai sorrindo.
é um lugar que a gente chega quebrado e volta revigorado, porque a tua presença está aqui nessa igreja. Igreja Nova Vida de Vila Rosalia, que hoje completa 21 anos, ou melhor, esse mês completou 21 anos de existência, para a glória do Senhor Jesus. Eu profetizo que essa igreja aqui será uma das igrejas que mais dará trabalho para o diabo em São João de Meriti. Eu profetizo que essa igreja vai ter uma onda de salvação. Eu profetizo que os nossos jovens, eita, glória a Deus, serão pregadores, serão levitas e irão levar a palavra do Senhor pelos 4 cantos do Brasil e do mundo. Eu profetizo essa noite que o pastor Ney, ele vai ser tão abençoado, mas tão abençoado, que ele vai ter o prazer de sentar para ouvir jovens pregadores que vão sair desse banco aí. Aleluia, aleluia. Que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que você diga: Pai, obrigado por esse momento que nós vivemos aqui nesta noite. Sou grato a Ti por esses 21 anos de vida que a Tua igreja, ó Pai, está fazendo. Sou grato, Senhor, por tudo que aconteceu neste tempo. Sou grato pelo dia de hoje, Senhor. Sou grato pelas vidas que essas portas abertas têm gerado no coração de muitas famílias. Volta, retorno. Obrigado por todos os homens que subiram neste altar para pregar da Tua palavra. Essa chance é especial, como esse louvor diz, uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Pai, obrigado por esse momento, Pai. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Então hoje, querido, se tiver que chorar, chore, querido. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Por isso que essas portas estão abertas. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce. Obrigado por essas portas abertas, Que a Pai. minha vida seja Tua vida, Jesus. Obrigado, Deus, que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre nossas vidas estejam de uma forma rica. Aplauda Ele.